Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Queria convidar para fazer parte aqui da mesa a deputada Zilá Backenbach. Obrigado pela presença. Edson Nunes, representando o prefeito municipal Luciano Azevedo. Presidente da Comissão da Saúde da Assembleia, deputado Altemir Tortelli, vizinho nosso aqui de Erechim, seja bem-vindo, novo à casa. Representando os cinco congêneros, Ivan Manfroy, por favor, acompanha nós aqui. O José já está aqui, né, representando o CRMV. Queremos destacar a presença dos vereadores, vereador Lili Costa, vereador Renato Checker, vereador Saúl Spinelli, vereador Alex Neck, vereador Rafael Culus, Mauro Moreira, representante da Associação dos Médicos Veterinários de Passo Fundo, Leandro Vieira, coordenador, né, substituto da Coordenadoria de Saúde do Estado. Essa audiência pública desta noite vem ao encontro da audiência já que aconteceu na Assembleia. O vereador Rufa, né, que está lá na plenária também, seja bem-vindo, Rufa. Já aconteceu na Assembleia Legislativa em Porto Alegre e na Câmara de Vereadores de Pelotas. E tem objetivo, nessas duas audiências públicas que houveram, a revogação do Decreto 53.304, de 24 de novembro de 2016, que dispõe sobre a promoção, proteção e recuperação da saúde pública, no que se refere ao armazenamento, porcionamento e da venda de produtos de origem animal, como carnes e derivados, queijos, fiambres e demais produtos de fiambreria. Entre as principais proibições está a industrialização de alimentos, tais como produção de carnes temperadas, carnes salgadas, produção de embutidos e carnes empanadas. A abertura de embalagens originais de miúdos de todas as espécies e de todas as embalagens. E o que a gente entende como importante? Nós que somos adeptos, que temos a cultura do churrasco, todo domingo nós indo no nosso armazém de nossa confiança, o supermercado de nossa confiança, essa portaria traz grandes alterações no nosso dia a dia. E para isso, buscamos trazer essa audiência pública, trazer os deputados aqui, trazer os vereadores, para que a gente discuta, reflita qual o melhor caminho. A orientação original foi nas demais audiências, como eu falei anteriormente, pela revogação da resolução da portaria. Mas nada mais justo do que a gente abrir esse espaço para que a vigilância sanitária, porque os médicos veterinários, que nós discutimos os assuntos e, dentro disso, podemos fazer, junto aos deputados, o melhor encaminhamento possível. Convido o vereador Leandro Rosso, que junto comigo fez a proposição dessa audiência pública, para que ocupe a tribuna, ou aqui, pessoal, aqui no plenário mesmo, e faça a sua manifestação. Alô? Senhoras, senhores, uma boa tarde a todos. Eu quero aqui inicialmente saudar o presidente da comissão, Fernando Rigon, em nome dele todos os colegas vereadores, todos os componentes da mesa, em especial os deputados, fazer um relato que estivemos em Porto Alegre, convidamos todos os deputados da região, né, Fernando? Todos. E fomos muito bem recebidos, e aqui fazer esse agradecimento.
Mas eu não poderia iniciar sem saudar a cada um de vocês, representantes também, mas que deixaram o seu trabalho diário, o seu dia a dia, suas famílias, seu emprego, seu comércio, onde gera emprego e renda, para vir fazer parte desta audiência pública. Senhoras e senhores, o Estado gaúcho é conhecido nacionalmente por sua cultura do churrasco e do chimarrão. Por isso, nós como vereadores, não podemos deixar de dar atenção ao setor de açougues, mercados e outros estabelecimentos que fazem a venda de carnes e frios. Diante das normas impostas pelo Decreto Estadual 53.304 de 2016, que dispõe sobre a venda, fatiamento e manuseio de carnes, fiambres, queijos e derivados, se verificou que esta legislação certamente afetará a economia e a vida de tantas pessoas, especialmente dos açougueiros e pequenos empreendimentos comerciais, pois estes ficam prejudicados. A lei se torna inviável para o comércio de carnes e derivados, principalmente devido aos altos custos para a adaptação da lei. Além disso, gera uma concorrência desleal em relação a grandes redes de supermercados, pois estas têm melhores condições de adequar às novas regras impostas pelo citado decreto. Importante ressaltar aqui, senhores deputados, que esta audiência pública, embora tenha o intuito inicial de pedir a revogação do decreto 53.304 de 2016, também tem o propósito de promover o debate juntamente com a Vigilância Sanitária Estadual, Municipal, Secretaria da Agricultura, sindicato e interessados que sejam ouvidos e se chegue, num futuro bem próximo, a melhor decisão, tanto para a economia gaúcha, quanto a segurança alimentar e respeito às normas jurídicas e sanitárias. Deste ponto de vista de segurança alimentar, é necessário que tenhamos um parecer técnico, que garanta a qualidade e a segurança do produto, porém, sem gerar altos custos para sua adequação. Nesse sentido, precisa-se de mais esclarecimentos técnicos sobre a obrigatoriedade, por exemplo, da temperatura de 10 graus e das classificações dos estabelecimentos A1 e A2, bem como a proibição de abertura e descongelamento de produtos para comercialização, como resfriados, situação que não permite o fracionamento, por exemplo, de sobrecoxas de frango para venda de acordo com a quantia solicitada pelo cliente. As dúvidas precisam ser sanadas. Nós, senhores vereadores, não podemos dar um parecer técnico. O que podemos e estamos fazendo hoje, senhores deputados, é intermediar esse debate para que conciliem norma jurídica, sanitária e comercial. O município de Pelotas teve a mesma atitude que a Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Fez audiência, se reuniu, teve atitude, e eu convido a todos para que vejam uma reportagem que foi exibida na RBS TV. No sul do estado, um protesto fechou as portas de açougues contra o decreto estadual que restringe a venda de carnes e fiambres. Pois é, quem é dono de açougue anda preocupado. E o consumidor gaúcho que adora uma carne tenta entender as novas regras. O decreto prevê um novo formato para a venda de carnes e fiambres. Sabe aquela carne com um tempero especial que você compra no açougue? Só se já vier assim da indústria. As pessoas, acho que de baixa renda também vinham no açougue, pediam um valor X de carne ou de guisado, e agora não pode, tem que ser aquilo determinado que por lei. Em protesto, hoje os açougues fecharam as portas aqui em Pelotas, e quem procurou pelo atendimento encontrou cenas como essa. Olha, uma faixa dizendo
que eles estão lutando pelo direito de trabalhar. Segundo os donos das casas de carne, a venda desses produtos que vão ser proibidos representam mais de 60% do faturamento mensal. Vai ter muito açougues fechado e o desemprego vai ser quase em massa nas casas de carne. A manifestação não foi só nos açougues. O protesto de Pelotas chegou a Porto Alegre na Assembleia Legislativa, onde se reuniram donos dos açougues gaúchos. A Associação de Supermercados apresentou uma cartilha sobre as mudanças e defendeu que a medida vai trazer mais segurança alimentar aos consumidores. Para esse comerciante do mercado público, as adaptações às novas regras vão custar caro, menos emprego para quem é da área e preços mais altos para o consumidor. O cliente comprar o mesmo produto onde a gente vai fatiar na hora, por exemplo, e esse mesmo produto vir embalado da indústria. Aumenta em 45%. Na Praça Matriz, saiu até um churrasquinho em protesto contra as medidas do governo do estado. Bem, senhores, desta forma, viemos solicitar esclarecimentos técnicos sobre as seguintes proibições constantes no artigo 8º da Portaria 146, de 23/3/2017, que diz: aos estabelecimentos açougue tipo A1, açougue tipo A2, fiambreria tipo A1 e fiambreria tipo A2, ficam proibidas as seguintes atividades. Inciso 1º, a industrialização de alimentos, tais como a produção de carnes temperadas, carnes salgadas, produção de embutidos e carnes empanadas. Inciso 2º, abertura das embalagens originais de miúdos de todas as espécies e das embalagens de carnes de aves. Inciso 3º, o fracionamento de carnes temperadas. Inciso 4º, a produção de alimentos preparados, prontos para o consumo, tais como carnes e derivados, assado, churrasco, bem como quaisquer outro tipo de produção de alimentos. Senhoras e senhores, como a nossa audiência é prática, né, Fernando, como combinamos, estão aqui os esclarecimentos. Agradeço mais uma vez a presença dos técnicos, mas em especial de cada um de vocês que deixou os seus afazeres para vir aqui exigir o seu direito legítimo de trabalhar, gerar emprego e renda. Aos vereadores, obrigado pela presença, aos deputados, aos membros da mesa também. Fernando Rigon, muito obrigado pela parceria. A Câmara de Passo Fundo está fazendo sua parte, que é promover o debate entre sociedade, poder público e técnicos. Uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Leandro. Agradecemos a presença do amigo Zé Vicente, representando o deputado Socella, do Sebastião dos Santos, representando o deputado Juliano Rosso, Josué Longo, representando o deputado Sérgio Turra. Agradecemos também a presença do vice-prefeito de Coxilha, Adão Oliveira. Miri Gomes, representando o deputado federal Marco Maia. Queremos colocar aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar a palavra aqui para todos. Depois vai ficar aberto o microfone da partes ali, para que vocês façam alguma consideração. Quem não se sentir contemplado com o que for falado, com o que for colocado aqui, depois vai ter oportunidade. Por isso nós vamos verificar aqui agora os representantes das categorias, da vigilância sanitária, para que a gente consiga esclarecer o melhor possível, né, o que está vigindo, o que não está vigindo, o que a gente já tem de avanço, já que saiu essa audiência pública. Depois vai ficar aberto para todo mundo. Tá? E depois, com certeza, mais no fim, nós vamos ver quais são os encaminhamentos que a gente tira dessa audiência pública. Convidamos agora para usar a palavra o Ivan. Oi. Sim. Não, vai ter um tempo de 3 minutos depois para quem quiser se manifestar.
Convidamos o Ivan Manfroy, então, pelo Sindicongêneros, para que faça uso da palavra. 5 minutos, pode ser? 10? Mas... Bem, primeiramente eu gostaria de cumprimentar a mesa aqui composta, né, os membros da comissão que convocou essa audiência, né, o vereador Leandro Rosso e Fernando Rigon, né, parceiros aí que estão juntos nessa caminhada. E, enfim, cumprimentar todos os demais aqui presentes, os deputados, e, enfim, todas as entidades, os membros de órgãos fiscalizadores. E, por fim, os Sindicongêneros é uma entidade que representa mais de 300 CNPJs aqui em Passo Fundo, 300 empresas sediadas em Passo Fundo, que todas têm seus funcionários, a grande maioria trabalha com produtos de origem animal. Então, essas empresas, com certeza, estão sendo muito impactadas por essa nova legislação que entrou em vigor, né, e por todos os reflexos que têm acontecido nesses últimos tempos e particularmente nesse último ano. Os Sindicongêneros têm em sua categoria açougues, supermercados, mercados, mini-mercados, fiambrerias, hipermercados, enfim, toda a gama de empresas que comercializam esse tipo de produtos. E há um entendimento de que, desde a lei de 74, uma lei muito ultrapassada, até o ano passado, não houve atualização de legislação. A partir daí, nós tivemos praticamente 3 documentos importantíssimos: o decreto governador, tivemos a portaria 66, tivemos a portaria 146, cada uma tentando ajustar um problema e não conseguiu. Em nossos estabelecimentos, hoje vivemos uma incerteza: adaptamos as novas exigências ou aguardamos para ver o que acontece? Os investimentos são pesados, a nossa equipe com certeza vai sofrer alterações, e essa incerteza acaba também se refletindo no trabalho dos nossos fiscais, dos nossos agentes que vão nas lojas, nos supermercados fiscalizar, porque a lei, a norma hoje não é clara, ela está muito na interpretação individual de cada fiscal. Recebi a orientação da Vigilância Sanitária Estadual em março, junto com outros colegas, num seminário promovido pela AGAS. E o que a gente vê hoje em cada município é muito diferente, muito divergente, porque as interpretações e as fiscalizações, as autuações, elas acontecem de formas diferentes. O que pode num município não pode no outro. Um exemplo da banha: num município pode refrigerar, no outro é apreendido se não refrigerar, se estiver refrigerado. Então são problemas que acabam acarretando toda uma dúvida e uma certeza no varejista, que não pode mais ofertar seus produtos aos consumidores da maneira como vinha fazendo e como culturalmente se fazia até pouco tempo. Os Sindicongêneros, ele tem convicção de que se deve buscar normas que combatam o abigeato, a carne sem procedência, os produtos sem validade. Isso deve ser combatido e nós somos favoráveis a isso. Também, essa semana nós encaminhamos a mesa diretora aqui um material, um estudo novo, com uma opinião até um pouco divergente, ou uma segunda opinião colocada agora pela AGAS, por um novo instrumento realizado num estudo de 3 entidades: AGAS, FEComércio e Sindicongêneros RS, onde se fez um estudo em cima das leis e se buscou algumas medidas e algumas alternativas. É muito cômodo para as pessoas, vereador Leandro, nós fazermos ou dizermos que não gostamos de algo, mas agora falarmos o que não gostamos naquilo, especificar exatamente, isso é mais difícil.
Esse grupo que fez o estudo já se reuniu por mais de 6 vezes, buscando nessas normas alguma alternativa que seja realmente viável para o grande varejo, para o pequeno varejo, para o médio varejo, enfim, para todos os tipos de negócios existentes em nosso estado. Essa legislação estadual, ela pegou, de certa forma, muita gente de surpresa, porque estavam acostumados, né, a fazer daquela forma. E hoje talvez tenha que se ter uma adequação, mas talvez não seja a proibição de se fazer isso. Que seja orientado, que se diga como fazer da melhor maneira e que principalmente não se proíba essas atividades. Então eu gostaria de sugerir para a nossa audiência aqui hoje que esse estudo fosse incorporado ao conteúdo da audiência e que fosse avaliado em futuras discussões para que se pudesse realmente implantar. Basicamente, se busca manter o decreto, e é uma opinião assim, esse estudo ele é novo, já aconteceram outras audiências no Estado, mas essa é a primeira audiência que vem com uma proposta diferenciada de adequação à legislação atual. Então, a sugestão é que se mantenha o decreto, que se mantenha a portaria 146 e que se exclua a portaria 66. Com um detalhe, a portaria 146 está com uma série de sugestões que já foram repassadas para os nossos comandantes aqui da nossa audiência, que realmente torna viável o negócio, tanto para o pequeno, para o médio, para o grande, e realmente coloca todo mundo numa situação legal. Nós sabemos que os nossos clientes estão acostumados a receber cada vez mais serviços. O varejo, os marqueteiros de plantão estão buscando isso. A indústria busca trazer benefícios para os seus consumidores. E o varejo também não fica para trás e tem esse mesmo anseio de atender a necessidade do cliente, facilitar seu dia a dia, tornar aquele tempo de descongelamento, aquele tempo de preparação de produtos muito mais rápido. Então, com certeza, precisamos ter a legalização e a liberação de inúmeras atividades que foram proibidas nesse último ano. E fica, então, o questionamento que tudo aquilo que está sendo proibido nesse momento pelos decretos e pelas portarias, nossos consumidores vão fazer em casa igualzinho. Nós tivemos uma evolução muito grande em equipamentos, em tecnologia, para se trabalhar produtos, se investem muitos reais em tecnologia nos supermercados, em todos os estabelecimentos que trabalham para manter a cadeia do frio em dia e adequada, nas temperaturas certas, e não se pode jogar tudo isso no lixo. Então, com certeza, nós precisamos que essa legislação seja reestudada, seja uma lei justa, seja possível de ser lida, ser entendida e principalmente ser cumprida. Então esse é o recado que o 5 Gêneros tem e que traz como colaboração para a audiência, que com certeza vai engrandecer e vai trazer esse debate que demonstra já uma incerteza, porque senão não haveria essa suspensão do decreto momentânea, porque nem o governo tem certeza do que fez. Então fica a sugestão e o agradecimento pelo espaço aqui. Obrigado, Ivan. Queremos alterar só um pouquinho. O deputado Gilberto Capani pediu para falar agora, que ele tem um compromisso posterior, né, Gilberto? Então, pode usar a palavra, deputado. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Na realidade, eu tenho ainda mais 2 eventos na noite de hoje. Então, agradeço a Fernando, a quem eu saúdo, a deferência de poder falar aqui por primeiro. Saúdo a ti e ao Leandro, nosso vereador, que tiveram a feliz oportunidade
de fazer essa audiência pública para debater esse assunto. Saúdo aqui nosso secretário Edson, José Martins, aí da CRMV, a minha colega lá de parlamento, Zilá, e o deputado Tortelli, e saúdo aqui também o Manfroy, que representa aqui o sindicato aqui de gêneros alimentícios, e, enfim, a cada um de vocês. Na realidade, o Manfroy estava falando bem no final, ele colocou numa frase e sintetizou tudo. Nem mesmo o governo sabe o que ele fez. Eu acho que o governo se atrapalhou, não ouviu quem devia ter ouvido. Talvez a função do governo fosse mais fiscalizar, porque o que tem? Como tem o bom mercadista, tem o ruim. E tinha efetivamente muita gente que pegava carne de frango, já perdendo a sua qualidade, tempera e bota lá para vender. Hoje, ainda lá em Viamão, eu estava vendo aí na notícia da imprensa, foi pego um monte de carne que tinha já perdido a qualidade e foi apreendido lá. Só que o mais fácil, o mais prático para o governo, em vez de fiscalizar, é ele proibir a venda. Essa é uma medida simplista que o governo adotou. Eu quero também saudar os demais vereadores aqui da Câmara de Passo Fundo, e eu, como deputado integrante da base do governo, me proponho, estou à disposição para que a gente possa fazer essa interlocução, essa intermediação com o governo, para que a gente possa melhorar, aperfeiçoar aquele decreto, para que ele realmente venha a atender os interesses da nossa comunidade gaúcha e não venha a prejudicar um setor tão importante da economia do Rio Grande, que é os pequenos mercados, as pequenas fiambrerias. Portanto, contem comigo, estou à disposição. Eu espero que no final aqui vocês vão fazer um encaminhamento da conclusão que vocês chegaram. Eu gostaria de receber uma cópia para que a gente possa lá interceder junto ao governo. Nós já intercedemos na época, quando ele prorrogou o início da vigência da portaria e do decreto, e nós estamos lá para fazer esse trabalho de interlocução com o governo. Muito obrigado a todos, uma boa reunião, e que dessa reunião saiam aqui ideias que se possa efetivamente melhorar a venda de carnes nos pequenos mercados, nas fiambreiras também. Um grande abraço a todos, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Obrigado, deputado. Eu acho que é importante esse reconhecimento do governo de que o decreto ele não foi bem estudado e que não atingiu, e provavelmente não vai atingir o seu objetivo. Convidamos para fazer uso da palavra o José Martins, representando o Conselho Regional de Medicina Veterinária. Boa noite a todos, boa noite aos integrantes da mesa, às autoridades. Agradecer o convite recebido pelo Conselho de Medicina Veterinária. Eu gostaria de me manifestar dizendo que o Conselho de Medicina Veterinária, como órgão fiscalizador do exercício da profissão do médico veterinário e do zootecnista, ele analisa estas questões, especialmente a que nós estamos debatendo aqui, do ponto de vista absolutamente técnico. As questões envolvendo a edição deste decreto, as duas portarias, as atuações das vigilâncias sanitárias dos municípios, a atuação da vigilância sanitária do Estado, a atuação dos serviços de inspeção municipal e, por que não dizer também, do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal da Secretaria de Agricultura do Estado, o Conselho não vai entrar no mérito. Eu gostaria de me manifestar mais no sentido de
contextualizar as questões para que a gente possa chegar num nível de entendimento. A grande vantagem das audiências públicas, e nesse sentido eu parabenizo a Câmara dos Vereadores de Passo Fundo, é de que nós temos, discutindo o mesmo assunto, todas as pessoas envolvidas. Então aqui nós temos a área técnica, nós temos os órgãos de fiscalização e vigilância sanitária envolvidos, nós temos os empresários, nós temos a sociedade, nós temos os órgãos de defesa do consumidor e nós temos o poder legislativo e executivo. Esse é o mais importante. Então, que nós saibamos aproveitar esta noite, esse espaço, e que saiamos daqui com ideias e com proposições para que a gente possa resolver esta questão. Eu gostaria de dizer o seguinte, quando a gente fala de segurança de alimentos, e vocês viram que nós estamos passando por uma conturbação muito grande, tivemos a carne fraca, leite compensado, carne compensada. O Ministério Público Estadual, através do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Consumidor, criou o Programa Segurança Alimentar e, através de forças-tarefa, utilizando o Ministério Público e os órgãos de fiscalização, tanto do Estado quanto do município, tem feito ações nos municípios, nos estabelecimentos de alimentos, e tem encontrado, assim, verdadeiras barbaridades. Então, nós temos problemas de segurança alimentar? Temos. E esses problemas que nós temos somente aumentam as responsabilidades. A responsabilidade do empresário, de fazer com que o produto que ele coloca à disposição do consumidor tenha segurança alimentar, a responsabilidade dos órgãos públicos de vigilância e inspeção sanitária, de fazer com que as irregularidades sejam detectadas, os infratores da lei sejam penalizados. A sociedade ganha com isso, porque o consumidor ele tem que ter um mecanismo, ele tem que ter uma certeza de que o produto que ele vai comprar, independentemente de ele conhecer ou de ser ele amigo do proprietário do estabelecimento, esse produto tem garantia de procedência, tem qualidade, tem procedência, tem embalagem, tem identificação. É dentro deste contexto que o governo do Estado, ele altera um decreto, vocês se deram conta, o decreto ele é de 1974, é o chamado Regulamento Sanitário do Estado. Isto é, todas as ações de saúde, de vigilância em saúde, feitas pelo Estado, são feitas com base neste decreto. Este decreto, lá no seu artigo que foi alterado agora, ele trata dos estabelecimentos de comércio, que é o artigo 450, né, que foi alterado pelo 53.304. Se vocês atentarem bem para o espírito da legislação lá de 74, ou melhor, o espírito do legislador em 74, e o espírito do legislador agora, não há diferença nenhuma. O que aconteceu? Simplesmente estamos tentando, e quando eu digo nós, eu estou falando de todo mundo que está envolvido com alimento, nós estamos tentando disciplinar ou deixar mais claro aquilo que de forma genérica estava disciplinado anteriormente. Este generalismo na escrita da lei leva a situações, como foi comentado aqui, do acostumar. A lei não diz que é assim, mas eu faço assim, eu me acostumei a fazer. Este costume de fazer errado, entre aspas, vem desconhecimento, vem a falta de fiscalização, e aí eu concordo contigo, porque a fiscalização ela tem que ter o papel de orientação para que a gente consiga atingir o objetivo final. Então, o que nós tivemos agora? Nós tivemos um disciplinamento mais claro. Por quê? Sempre, historicamente, né,
E o meu colega Edson Armando está aqui na mesa, e se ele se manifestar, ele provavelmente vai mencionar isso, porque ele é um homem dedicado à inspeção. Historicamente, o Brasil ele tem 2 mecanismos de fiscalização na área de alimentos. A industrialização de alimentos é uma esfera do Ministério da Agricultura, das secretarias estaduais de agricultura e das secretarias municipais de agricultura. Os estabelecimentos que comercializam alimentos são do âmbito do Ministério da Saúde, da Anvisa, da Secretaria Estadual da Saúde e das secretarias municipais de saúde. O que na realidade estava acontecendo? Estabelecimentos dedicados, ou que deveriam se dedicar única e exclusivamente às práticas de comércio de alimentos, né, estão se dedicando a práticas típicas de indústria de alimentos. Por isso que essa legislação veio disciplinar. Tanto é que ela diz o seguinte: o açougue tipo A1, o açougue tipo A2, a fiambreria tipo A1 e a fiambreria tipo A2 são estabelecimentos de comércio. Tanto é que eles são fiscalizados no âmbito das vigilâncias sanitárias e só podem exercer atividades de comércio. As centrais de fatiamento e fracionamento de produtos de origem animal são atividades de indústria. Então, elas são fiscalizadas no âmbito da agricultura, ou dos serviços de inspeção municipal, ou do serviço de inspeção estadual, ou do serviço de inspeção federal. Então, isso tem que ficar bem presente para a gente ter uma discussão séria, uma discussão madura, e a gente não entrar em passionalismos, nada. Então, vamos discutir a questão do ponto de vista técnico. Então, vocês vejam que, se a gente respeitar esse princípio de que a lei procura garantir a segurança alimentar, eu acho que vai ser um bom ponto de partida para que a gente discuta. Se nós entendermos que a legislação precisa de alteração, se o setor supermercadista, o comércio varejista de alimentos entender que precisa de um tempo para se adequar, então que se chegue a um consenso a respeito disso. Agora, do ponto de vista técnico, a classe médico-veterinária não vai concordar ou não vai aquecer situações de alteração da lei para garantir costumes que estão arraigados em detrimento da segurança e da garantia de qualidade do alimento. Então, inicialmente, essa era a minha manifestação. Obrigado. Obrigado, José Martins. Queria abrir um espaço agora para a coordenadora adjunto, né, da Secretaria de Saúde. O que gostaria muito, Leandro Vieira, que esclarecesse, principalmente para quem está, é que a portaria, que a princípio foi revogada, o que está sendo feito em relação a ela, né? Você ou quem quisesse colocar em nome da Secretaria de Saúde alguma coisa em relação à fiscalização, se ela está acontecendo ou não, em detrimento da substituição. Se quiser algum microfone ali da tribuna, fica à vontade. Boa noite a todos e a todas. Fernando Rigon e Leandro, parabéns pela iniciativa da audiência. Quero aqui dizer que a vigilância do Estado, a 6ª Coordenadoria, vem sim trabalhando fortemente. Nós temos aqui também os técnicos da vigilância, e me acompanham, né? A Cida está comigo, até ela vai ter o espaço para falar juntamente comigo aqui, né? Nós falamos muito, sim, em segurança alimentar, né? Segurança alimentar também se inicia lá no BPF, né? Eu acredito que se inicia lá no BPF, limpeza desde do estabelecimento, limpeza de mão, para manipular o produto, até chegar no balcão.
para depois se iniciar o fatiamento. Tudo isso também conta-se segurança alimentar, que se foi falado muito aqui. Isso é segurança alimentar. Que a vigilância, hoje, a nossa vigilância também está muito preocupado, né? Então, isso, a vigilância sanitária é muito preocupado, né? Questão das datas, né? Isso é preocupante. Eu acredito que nós deveríamos nos preocupar muito com datas, que isso sim é prejudicial à saúde. Então, nós deveríamos também nos preocupar mais com isso, né? Então, isso aí nós deveríamos ter um focado diretamente em datas, e não com algumas coisas que nós estamos preocupados aí, viu? Então, assim, isso é fundamental. Mas parabéns aí, Fernando, essa luta constante que você vem lutando aí. Eu chamo aqui a Cida para me ajudar aqui, que a Cida tem bem o detalhe aí. Muito obrigado, Fernando. Tu me dá um espacinho, 2 minutinhos. Obrigado, Leandro Oliveira. Boa noite a todos. Eu acho que algumas das colocações que a gente queria fazer em relação à vigilância sanitária, que eu sou técnica da vigilância sanitária, quem me colocou, o antecessor na fala, já colocou muita coisa que já deveria ser colocado. Então, para tentar complementar então a fala dele, o decreto 23.430, que é de 1974, como ele diz, ele segue a mesma linha de raciocínio hoje. E, assim, eu acho que, embora... e esse também, o decreto do governador, foi, aqui se sabe, apoiado pela Agas, né? Mas esse decreto, embora ele seja antigo, hoje nós temos várias legislações federais e estaduais que falam do alimento em si, que hoje as boas práticas e uma série de outros cuidados, elas já estão em todas as legislações. Então, isso não é uma novidade, né? Então, um monte de coisas que tem ali já estão contempladas em legislação, mesmo que o decreto esteja antigo. E assim, eu acho que ele tenta, como ele mesmo falou, disciplinar algumas coisas. Porque essas questões, muitas que foram levantadas aqui, são questões que estão elencadas ou linkadas com uma legislação federal e estadual na agricultura. O entendimento do setor varejista, que é de comércio, do que é a sua atividade, e quando ele começa a fazer áreas em coisas que são consideradas áreas industriais, ele difere outras legislações, que a derrubada do decreto, se fosse essa a intenção, não vai mudar muito a situação. E a orientação que a gente tem quando foi, porque nós, os técnicos, também nos pegamos de surpresa quando o decreto foi criado e ele entrou em vigor. Como ele não deu prazo de adequação naquele primeiro momento, agora sim, e também há um entendimento conturbado, porque o prazo de adequação de 1 ano, ele é para implantar coisas novas, como o açougue tipo 1, tipo 2, e isso não existia na legislação, e não existia essa características, mas o açougue sempre existiu. Então, aquilo que o decreto e todas as legislações hoje vigentes da agricultura e da própria Anvisa existe, já são parâmetros de legislação e por elas a gente pode atuar hoje em várias áreas, independente do decreto. E a orientação, quando veio este decreto, sem prazo de validade, a vigilância do Estado se talvez assoberbou correndo tentar fazer os decretos regulatórios, porque já estava em vigor, né? Então, depois tem que ser complementado pela 146, com mais umas lacunas. Então, a 146 ela só complementa a 66, então, se ela cair a 60, ela fica esfacelada, digamos, porque ela é para complementar a 66, então ela não pode ficar sozinha, né? Só ela. Na tentativa de clarear aquilo que, na verdade, há muito tempo já era lei. Porque essa questão de, digamos, vamos dar um exemplo, fazer embutidos, nunca pôde, na verdade. Essa questão está proibida, é uma área considerada uma atividade industrial que só pode ser feita por um estabelecimento licenciado pela Secretaria da Agricultura. Isso é há anos que faz, isso baseado em inúmeras legislações.
O que, de fato, pelo costume, pela falta de fiscal, por questões isso, de fato, nunca foi cobrado de uma maneira mais contundente do mercado e acabou ficando esse costume, digamos. Né? Se pegou o costume. Só que hoje nós estamos no momento de discussão da legislação, uma série de denúncias, que foi disparado um programa seguro, que movimentou o MP, e hoje até nós, da Vigilância, estamos sendo pressionados a fazer cumprir a lei, que é o nosso papel. O nosso papel é fazer cumprir a lei para garantir a segurança da população. Então, o alimento seguro tem que ser garantido pela área fiscalizatória. Então, foi feito várias reuniões com fiscais, com municípios, tentando chamar o setor para tentar clarear essas questões. Então, há uma movimentação grande do setor da vigilância tentando levar ao setor esse conhecimento da interpretação da lei, como é que vai atuar, e tentando fazer cumprir, até sendo bem sincera, para amanhã depois nós não sermos penalizados, nós técnicos, por não estar cumprindo a lei. Então, eu acho que essa é uma contextualização assim, que eu acho que é importante colocar, né, que, embora tenha gerado muito conflito, eu acho que, de fato, derrubando o decreto que tira os açougues tipo 1, tipo 2, não vai mudar muito a situação, porque a situação está mais dentro da área industrial, dentro da atividade de querer fazer no açougue atividades que não são inerentes a esse tipo de estabelecimento. E até para clarear também, que foi dito antes, a questão de que está ali no decreto, que assar carne, não sei o que é uma coisa nova. Não, não é uma coisa nova. É para clarear que o açougue é para venda de carnes, de cortes. Quem assa carne, quem faz sei lá, qualquer outra coisa, ele é um serviço de alimentação, ele é outro tipo de serviço que é regrado pela 216 da Anvisa, é outro estabelecimento. Então, se ele quer fazer isso, ele está querendo fazer uma atividade, outro tipo de atividade. Então, ele tem que tentar se regularizar também como um serviço de alimentação. Ele deixa de ser só um açougue, ele passa a ser um serviço, que está bem regrado o que é um serviço de alimentação, e essa é uma competência do serviço de alimentação, fazer esse tipo de serviço, não do açougue. Então, algumas coisas são questões de leituras, que eu acho que essa embora possa ter os erros ou os atropelos de ter sido feito meio em cima da hora, meio assoberbada, meio sem discussão, e depois que o decreto estava lá há tantos anos, embora ele ainda seja aplicável completamente hoje, inúmeras das coisas que geraram os maiores conflitos, elas não estão garantidas se ela for revogada. Então, hoje, se a vigilância sanitária, se hoje o governador decidir que amanhã ele não tem mais validade, a gente não ainda mais dá alvará para açougue tipo 1 e tipo 2. Quer dizer, nós não, o município, que nós não damos alvará para açougue. Mas ele não vai mais ter a exigência de estar lá no alvará que eu sou tipo 1 ou tipo 2. Mas ele vai continuar não podendo fazer embutido, ele vai continuar não podendo fazer churrasco, ele vai continuar, porque isso já nunca pôde. Então, hoje, se nós quiser atuar, amanhã, se cai o decreto, nós vamos poder continuar aplicando essa legislação, porque nós temos vários amparos legais. E vários amparos legais que nós não estamos atrelados à nossa Secretaria da Saúde. Nós estamos atrelados a uma legislação da agricultura. A agricultura define o que é industrialização de produtos de origem animal. E ali na industrialização vai dizer que várias dessas atividades são típicas da agricultura, porque são processos industriais, elas são regrados da Secretaria da Agricultura. E são legislações federais, estaduais, que eu acho difícil vai ter que movimentar muita coisa. Talvez algumas coisas das legislações pudessem ser melhoradas, pudesse ter alguma interpretação um pouco mais amena em alguns itens, mas, pelo que eu tenho visto nas reuniões e pelas falas aqui, eu acredito que essa audiência é boa, porque ela leva a uma discussão, até porque o decreto também é muito, embora os vários artigos sejam totalmente aplicáveis e compatíveis com as legislações atuais,
O decreto é antigo, né? Então, vale a pena. A vigilância do Estado está tentando fazer um código estadual de vigilância em saúde mais atualizado, que tira várias coisas dali daquele decreto. Mas, assim, a atuação está sendo orientado que se faça. Eu acho que quem esteve aqui sabe que está tendo várias ações do MP e está se pegando muita coisa e está se vendo que muita coisa realmente não está funcionando bem e que a legislação e que está demonstrando também que a vigilância da sua parte também não foi tão exigente quanto a legislação nos cobrou de ser, né? Então acho que era mais isso para complementar, os outros decretos é para concordar e que o nosso papel enquanto técnico da vigilância, as legislações são feitas baseadas em boas práticas, em seguranças, em riscos, em contaminantes, em uma série de questões técnicas, que não é aqui o momento a gente discutir, e o nosso papel é fazer cumprir a legislação e preservar a saúde da população. Esse é o nosso papel. Agradecemos, foi bem esclarecedora. Queremos dizer que a gente convidou a Secretaria da Agricultura, a Pecuária e Irrigação, né? E eles entenderam que não deveriam participar, já que ficou claro que seria parte interessante isso aí. Abrimos agora para mais alguém que queira fazer as considerações, depois a gente abre para o público que está aí. Os vereadores aí, alguém que queira fazer alguma consideração? Saulo Spinelli, por favor. Vereador Saulo Spinelli. Fique à vontade. Boa noite, presidente Fernando. Quero cumprimentar em seu nome do vereador Leandro, que propuseram esta audiência pública, cumprimentar toda a mesa, os deputados que estão, e principalmente os empresários e os nossos colegas vereadores. Eu acredito que a audiência ela é importante para esse caráter técnico, esse debate para mostrar a realidade de toda, não só do decreto, mas como a senhora acabou de falar, de toda uma legislação. Só que eu, de uma forma muito simples, eu vou ponderar algumas coisas. Primeiro, com todo o respeito que eu tenho ao deputado Capuani, acho que está na hora das pessoas, principalmente que representam, e nós somos vereadores, vir falar e ouvir, principalmente quem paga a conta desse Estado, que é quem tem folha de pagamento no final do mês para pagar, quem tem aluguel, quem tem luz, porque é fácil vários técnicos darem várias opiniões quando não se tem a preocupação de abrir uma empresa todo dia, de gerar emprego, de gerar imposto e de saber o que é manter uma empresa, principalmente numa crise que nem hoje. Só se cria leis. É lei, mais leis, mais leis e mais leis. E, na verdade, o que a gente vê hoje é que esta legislação, a grosso modo, todas as leis que a senhora registrou ali em cima, há pouco, é para favorecer o grande empresário e prejudicar o pequeno e médio empresário. Esta, na sua ampla maioria, é o que se serve. E o que a gente espera, primeiramente, da Câmara de Vereadores. Primeiramente, da nossa Câmara de Vereadores e dos deputados, é sim sentar com o Sartori, com o governador, e se precisar com o ministro da Agricultura, e não digo invalidar todas as leis. Evidente que a gente sabe, não sou ignorante, para saber que muitas adequações devem ser feitas. Agora, não precisa conhecer muito, presidente Fernando, para saber que este movimento e outros tantos que vem acontecendo ao longo do tempo, é para prejudicar aquele mercado que é aberto lá no fundo da vila, do bairro, e que gera muito mais emprego. Porque eu não entro num mercado e eu compro em vila, compro em bairro, lá no Marcolã, compro no Luvisa, no Brasil, em todos os mercados da minha região. Sempre tem empacotador ali, empacotando as nossas compras. Vai nas grandes redes para ver como é que está. Tudo automatizado. Qual é a preocupação? Então, essas coisas nós temos que falar aqui e pressionar quem nos representa. Por isso que eu fico muito triste quando a gente vê audiência pública, onde as pessoas
Gostam de falar, mas não gostam de ouvir. E a gente tem que ouvir, e finalizo com isso, vereador Alex. Ouvir quem paga a conta. Quem gera ICM e quem gera renda. Pouca ou muita. Agora, digo e repito. Todas as explicações que a gente tem ouvido sobre essa legislação, vereador Leandro, nos levam a crer mais uma vez. Eu não vi nenhuma legislação rígida punir com rigor quando eu comprei numa prateleira de mercado um leite com ácido. Eu não vi. Eu não vi. Não fechou, não foi multado, pelo contrário. Então eu acho que está mais do que na hora de nós entendermos que quem nos representa, e aqui somos nós, uma deputada Zilá, conheço e respeito muito a sua história, é sentar com o governador e dizer que olhe com um pouco mais de respeito e consideração aquelas pessoas que com sacrifício estão gerando impostos e empregos aqui em Passo Fundo e em todos os municípios do interior. Muito obrigado. Obrigado, vereador Saul. Vereador Alex, à vontade. Rapidamente, vereador Fernando, vereador Leandro, todos os demais presentes na mesa, os deputados, nossos representantes da Assembleia, aqueles que representam as companhias, as empresas, as associações, saudar a todos. Eu penso que numa discussão como essa, é sempre importante, eu concordo em parte com a fala do vereador Saul, é sempre importante a gente diagnosticar algumas coisas. Uma legislação, quando muda, deputado Tortelli, deputada Zilá, é sempre necessário que a gente possa construir o diálogo de forma aberta e franca, principalmente com aqueles setores que vão, em tese, serem os primeiros a sofrer com as mudanças ou com a atualização da legislação. Então, me parece que o maior problema dessa legislação agora é a falta de diálogo com os setores produtivos do Estado do Rio Grande do Sul. Teria que ter havido audiências como esta, vereador Fernando, promovidas pelos setores relacionados, principalmente do Estado do Rio Grande do Sul, em vários lugares do Estado, para que a gente pudesse discutir de forma aberta e franca com aqueles que vão sofrer as mudanças, que é quem trabalha no comércio, quem atende a população, mas que também é a população, em última instância. Nosso secretário Edson Nunes. Então, fundamental é isso, é a falta de diálogo com os setores envolvidos. Eu penso que não é bom, e tenho tratado na minha atuação parlamentar já há muito tempo, que a gente estabeleça um cabo de guerra entre os responsáveis pela fiscalização e aqueles que vão ser fiscalizados. Porque o responsável pela fiscalização ele tem que cumprir uma legislação vigente. Sob pena de que, se não cumprir, se não atentar para essa legislação, responder, inclusive criminalmente, por isso. Então, nós não podemos estabelecer aqui, eu peço que todos aqueles que possam ponderar isso, não é uma briga entre quem está sendo fiscalizado contra quem está fiscalizando. A disputa, o diálogo tem que ser feito com aqueles que têm a possibilidade de estabelecer legislação ou não, e inclusive de revisá-la. Então, eu penso que a nossa audiência aqui ela tem que ser nessa linha. O relato dos problemas que estão sendo apontados lá na ponta por comerciantes e consumidores, e aos nossos deputados, que são aqueles que têm prioritariamente que fazer o diálogo com o governo do Estado, que possam sim cobrar a responsabilidade do governador e dos órgãos do Executivo Estadual na revisão, no debate, na ampliação dessas medidas, para que nós possamos construir aquilo que é o melhor acordo, visando a garantia da segurança alimentar para a população e, ao mesmo tempo, a preocupação com o setor importante da economia gaúcha. Essa é a minha opinião. Obrigado. Obrigado, vereador Alex. Deputado Tortelli, teria 4 pessoas agora, para 4 pessoas, que estão indo no máximo 15 minutos, depois fechariam, pode ser?
Aí teríamos uma opinião. Vereador, deixa eu só abrir um pouquinho lá, daí você pode partir para nós ter uma opinião. Tarciel, até que está com um pouco de problema de horário, né, Tarciel? Fica à vontade. Depois... Dos dois lados vai ficar as costas, então me desculpe o pessoal que está aqui atrás. Agradecer a mesa porque adiantou minha fala, porque eu tenho um debate agora na UPF. Eu sou sindicato dos comerciais de Passo Fundo, então os trabalhadores dos mercados estão atingidos por essa portaria. Dizer que somos solidários com a fiscalização, achamos que sim, tem que fiscalizar, porque estamos em jogo em vida de pessoas, estamos em jogo a saúde da população, então somos favoráveis a essa fiscalização. Mas lembrando algumas coisas, que alguns disseram aqui que o governo não sabe o que faz. Gente, não vamos ser muito ingênuos aqui. Claro que ele sabe. Porque nesse país, se tem dinheiro, compra ministro do Supremo, compra senador, compra deputado, compra presidente, compra todo mundo. Foi feito um lobby nisso. É um lobby de algumas empresas, como o JBS e outras que já têm essa comercialização dessas embalagens. E aí pega dois problemas graves para os comerciários, que é o que eu represento. Vários mercados aqui, que estão aqui, de vilas, e os pequenos e os médios, pagam para os seus açougueiros o maior salário dentro do mercado. O maior salário dentro do mercado, aqui às vezes a gente até brinca, ele ganha altos salários, açougueiros bom, porque ele pega a carne, desossa, faz toda aquela situação. Com isso, os empresários não vão mais precisar desse açougueiro bom, vão botar-lhe um atendente. Então vai cair a renda dos açougueiros. Estamos discutindo também que vai fechar postos de trabalho. E não é um. Vários empresários aqui que tem 4, 5 açougueiros vai ficar com 2, porque só precisa pegar de uma caixa e botar no balcão. Em vez de nós discutir nesse estado que está falido, e aí estamos aí com os trabalhadores sendo parcelados, em vez de discutir geração de emprego, se discute desemprego. Em vez de discutir, então, contratar mais agentes na área da fiscalização, e aí sim, aquele empresário que a gente sabe que aqui em Passo Fundo tem os que pegam carne de macega, tem aqueles que salgam um pouco, quando está verde a carne para botar tempero, a gente sabe tudo isso. Mas em vez de fazer isso, de botar mais fiscalização, faziam ao contrário. Para quem beneficia isso? Mais uma vez eu digo, não somos ingênuos. Tem mercados aqui em Passo Fundo, o senhor foi muito feliz no que ele disse, já está tudo automatizado, tudo arrumando para quê? Para diminuir impostos de trabalho. E nós, como uma população, achamos que isso é tranquilo. Eu venho dizendo aqui há muito tempo um projeto, e aí isso é um projeto que eu já procurei a Câmara. Tem mercados que não têm empacotador. E lembrando que o empacotador é filho de um trabalhador, é um filho de quem está na vila desempregado. E aí nós discutimos que a droga, que tudo o resto está atrás dele. Não, nós só estamos querendo emprego para esse menino. E agora, o governo faz mais um projeto. Eu tenho acordo na industrialização que veio aqui o pessoal da vigilância dizer. Tenho acordo nisso. Agora, vocês imaginam, o pobre vai pegar um bife. Vai pegar... E aí eu quero lembrar as pessoas que nas vilas as pessoas ainda pedem 5, 10 reais de guisado. Porque o desemprego está muito grande. São quase 20 milhões de pessoas desempregadas nesse país. As pessoas vão lá e pegam 4 fatias de mortadela para os 4 membros da família tomar café. Porque não tem dinheiro para mais que isso. E aí nós estamos discutindo aqui um projeto. Nós estamos discutindo mais uma vez um lobby. E quem vai pagar a conta, infelizmente, é a classe trabalhadora, é quem ganha menos. Então, obrigado pela audiência, obrigado por ter me adiantado uma intervenção que eu tenho um compromisso. Obrigado. Vamos até estipular um tempo de 3 minutos aí para nós dar tempo. O Arley agora gostaria de falar. Fique à vontade, Arley. Boa noite. Eu falo em nome da Rede 100, que representa até o Manfroia. Nas situações, nós somos 600 lojas, são pequenos supermercados que nós nos unimos para poder ter uma competitividade melhor no estado do Rio Grande do Sul. São 615, 20 lojas aí. O Ivan me convidou para conversar e o presidente da Rede 100 me autorizou e eu também sou da diretoria da AGA. Atitude de vocês, parabéns. Isso aí é a maneira de a gente construir, é conversar para chegar a um denominador que acredito que vai ser melhor para a população, que é o que todo mundo está procurando aqui.
a ampliação do diálogo e a respeito das boas práticas de segurança alimentar. Também nós observamos que algumas lojas já estão se adequando à portaria, que está suspensa, mas alguns já estão procurando se adequar a essa portaria. Nós observamos algumas coisas. Primeiro, que a indústria não está muito bem preparada para ter esses produtos. Não tem muitos temperados, que às vezes é uma encrenca muito bonita com os clientes, como diz, né? Então, um aumento brutal no custo ao consumidor. Em alguns produtos, o temperado tem mais de 100% do que o produto que a gente estava acostumado a vender temperado para o cliente. É um caso, como diz, que não era permitido pela legislação, mas era um costume, como diz assim, do Rio Grande do Sul, principalmente. Nos outros estados, não posso falar que eu não conheço lá. A segunda coisa, que está acontecendo, e já é objetivo de algumas reuniões, a redução de vendas nos açougues de 30% a 40% nos itens, pois com a diminuição das famílias, o produto não consegue achar o tamanho adequado também. Então, as consequências disso, o rapaz acabou de falar aqui. Então, o início de demissões desses profissionais, que são os profissionais bem remunerados nos supermercados. A gente imagina que no Rio Grande do Sul, ao terminar de adequar essa legislação, nós deveríamos ter mais ou menos nessa área de açougue uns 20% a 25% de redução de funcionários no setor. Na Redecem, a gente imagina ao redor de 1.000 que nós vamos ou relocar para um outro setor ou serão terminados os contratos de trabalho. A outra que nós temos aqui, que daí é o consumidor que está reclamando, né, além de reclamar da imensa subida de preços, ele não está acostumado com esse novo procedimento. Então, a reclamação é constante, né? Então, ele não acha a embalagem do tamanho que ele quer, as famílias são pequenas, ou como diz, ele quer R$10 de carne moída, ou ele quer um bife, e às vezes isso aí tem uma dificuldade de atender na hora, e sabe, tudo que aumentar o custo complica, né? E a gente está pedindo, mas assim como os costumes nós temos aqui, mas a gente vê alguns costumes em alguns países que, se a gente aplicasse a legislação brasileira, também não poderia. E eu te digo, são países do primeiro mundo, Itália, França, são países que tem algumas coisas. O próprio presunto Parma, para quem viaja, eles cortam com a faca na tua frente. É um costume deles, foi adequado. Mata alguém por fazer isso? Eu não sei. Mas eu estou comentando assim. Então, nós temos uma legislação federal que se nós somos favoráveis a essa portaria pelo seguinte, porque a legislação de 74, e olha, já faz tempo, né? Ela praticamente não permitia muita coisa para fazer. Essa aqui foi-se criado algumas brechas para poder se trabalhar. E vocês, deputados que estão começando a ver, estão achando de ampliar mais isso aqui para o pessoal poder trabalhar. O Rio Grande do Sul é um país, mas é um país separado do Brasil em função de nós expulsar praticamente todos os empreendedores. Nós não vemos hoje empreendedores querendo vir para o Rio Grande do Sul. Vocês que estão mais na capital devem saber disso. A dificuldade que temos. Pagar folha hoje para o governo vai ser uma dificuldade e vai piorar muito. Por quê? Porque o Estado é complicado. Não é o objetivo da nossa reunião, mas é uma das consequências de algumas legislações que nós fizemos. Finalmente, em nome da Redecem, que é uma central de pequenos supermercados, somos 600 lojas aí, estamos solicitando manter o decreto, tá? Ajustar a portaria 146, que o Ivan comentou, e a 66 nós achamos que deveria ser ou retirada ou mais adequada junto a 146. Porque caso nós tirar o decreto, volta a de 74, que eu acho que pela fiscalização que estava tendo, ela é bem prejudicial a mais do que tem isso aqui. Então, acho que adequar o que vocês estão fazendo, acho que é o suficiente. Obrigado. Obrigado. Temos mais 2 daí inscritos, depois o vereador Tcheca. Então. O Celso Marcolan. 3 minutos, porque os deputados estão aqui loucos para explicar para vocês que está tudo resolvido. Bom, meu
Meu nome é Celso Marcolã, do Supermercado Marcolã. Em primeiro lugar, caro vereador, deputado, eu gostaria de saber se nós somos brasileiros ou gaúchos. Porque, pelo jeito, estão tirando o direito de nós trabalhar. Isso aí não é coisa do Brasil. Nós temos que ter honestidade. Eu não sou contra a fiscalização, não sou contra... Porque teve um deputado que falou comigo que disse que o Sartori baixou esse decreto porque os comerciantes são desonestos. Eu digo o seguinte, existe político honesto e existe político também desonesto. Como tem comerciante honesto e tem desonesto. Só que o do bem não pode pagar pelo mal. Aí diz assim, em outra reunião, não tem fiscal. Bota fiscal. Por que não tem fiscal? Eu quero que lá no Marcolã fiscalize, ver, seu Torreiro. Mas daí não tem recurso para colocar outro fiscal. E como é que um deputado pode ter 25 assessores? Onde é que vai o dinheiro? É isso que a gente tem que ver. O bem não pode perder pelo mal. Fiscalize, bota as leis. Eu pergunto para vocês, quem é que sabe 100% dessas leis aí? Ninguém, nem o governador não sabe. Eu vim aqui e digo, quanto mais eu vou em reunião e coisa, menos eu entendo. Agora eu fiquei feliz porque nem o Estado sabe como é que é o certo. Entendeu? Então, onde é que está o emprego? Aqui em Passo Fundo, por exemplo. Querem terminar com nós lá? Quem é que dá emprego aqui? Quem é que dá o primeiro emprego? Querem criar mais cadeia? Ou querem dar emprego para o jovem aí que está vindo para o trabalho? É isso que a gente pergunta. Faça as coisas certas. Vocês são todos inteligentes, políticos, técnicos. Por que não sentam? Bom, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, isso aqui é bom. E dê uma planilha para nós ir trabalhar. Deixa nós trabalhar. Está entendendo, vereador? Nós só precisamos trabalhar. E justo. Ninguém quer vender coisa estragada. Eu faço outra pergunta. Será que a JBS, que está vendendo coisa congelada, temperada, é mais honesta que nós? Só isso. Muito obrigado. Obrigado, Marcolã. O último inscrito, o senhor Antônio da Rosa. Três minutos, senhor Antônio. Boa noite a todos. Queria cumprimentar a mesa e a oportunidade também de estar aqui. Então, represento a Associação de Moradores do Bairro Bom Jesus. É assim, como consumidor, vou falar como consumidor hoje, porque até aqui só foi comentado parte técnica. Muito bem, tá? Mas assim, hoje a gente sabe muito bem, tanto o consumidor, como os fiscais, como quem fiscaliza o órgão, quem fiscaliza as grandes indústrias, que hoje são toneladas e toneladas de conservantes jogados em cima do alimento que nós consumimos no bairro, no centro, nas grandes festas. Não interessa se a festa é no bairro, é na vila, é no centro, ou são deputados, senadores, afinal, todo mundo hoje é consumidor de uma maneira ou outra. Hoje, o que está acontecendo o quê? Estão favorecendo as grandes indústrias que largam toneladas de conservante para o consumidor final. E aquele tempero que os mini-mercados, mercadinho de bairro, mercadinho de vila, faz numa carne fresquinha, uma carne saudável, uma carne que é preparada na hora para o consumo, e esses são prejudicados. Agora, as grandes indústrias que fazem o que fizeram com a tal da carne fraca, todo mundo sabe que essa tal de carne fraca é o quê? São animais que são mortos nas viagens, tem dos caminhões, carretas e carretas de gado para o abate dentro da grande indústria, chegam mortos ali e acontece o quê? São carneados da mesma maneira, são jogados dentro de um tanque enorme de conservantes, para aquela carne não aparenta aquele mau cheiro, aquela carne tem uma aparência de carne
fresca, abatida com um animal vivo, né? E acaba sendo embalado e jogado na mesa do consumidor. E o consumidor tem que engolir daquela maneira. Hoje, o que acontece? Por exemplo, aquele rapaz que trazia o leite todo dia na frente, na porta da sua casa, com 1 litro, limpo, o máximo que poderia acontecer era o quê? Ter um pouquinho de água no leite. Tá? Não dava nem dor de barriga na criança. Hoje, são lá soda, produtos químicos jogados dentro da embalagem, do quê? Não é daquele que está tirando o leite da vaca ali, tirando com a mão. É das grandes indústrias que estão lá produzindo em quantidade, jogando porcaria. Já digo bem claro, porcaria dentro do alimento para o consumidor pegar lá na prateleira que dura lá 6 meses o leite. Isso não é cheio de conservante isso aí? Então querem tirar a dignidade do consumidor e promover o quê? As grandes indústrias fazer o que querem com o consumidor, com o pessoal dos bairros, enfim, a população em geral. Muito obrigado. Obrigado, senhor Antônio. Vereador Tchecker, então. Eu quero agradecer a presença aqui do Adalberto Balbinotti e da Marlene Balbinotti. Foi as primeiras pessoas que falaram sobre o assunto e nos trouxeram. Casa de Carne Realeza. Um descontinho lá no fim de semana, né? Presidente Rigon, faço questão de vir na tribuna que eu estou mais acostumado aqui nesse lugarzinho aqui. Mas quero parabenizar o presidente Rigon por ter atraído todos esses nossos empresários aí do ramo na noite de hoje. O Leandrinho Rosso, em nome dos colegas vereadores, o deputado Tortelli, a deputada Zilá, e a todos esses proprietários de açougues que realmente estão sendo lesados com esse decreto nojento. Mas eu não posso fazer uma moção de repúdio. Eu queria fazer uma moção de nojo. Então, 4 dias depois desse decreto aí, esse vereador protocolou na casa uma moção de repúdio ao decreto estadual 53.304, dia 25/11/2016. E na portaria 66 de 26/1/2017 e 146 de 23/3/2017 da Secretaria Estadual da Saúde, que restringe a venda e o manuseio de fiambres e de carne em açougues e mercados. Bom, esse decreto é uma porcaria. Não tem outra palavra para se dizer. Que só prejudica o trabalhador. Estamos vivendo uma inversão de valores, que nem já foi falado aqui. Para trabalhador, é leis idiota de tudo quanto é lado. E para vagabundo, é só regalia. Eu escrevi para não me esquecer, porque tem que ser falado aqui. Já não chega o trabalhador com medo de bandido, que é o caso de vocês o dia todo, ainda tem essas leis desgraçadas, para atrapalhar de vez por todas esse segmento. Que nem o vereador Saul falou ali, ele compra em toda a região onde ele mora, e eu não sou diferente. Eu moro no grande bairro São Cristóvão, eu compro em dezenas de lugares onde vende carne, e é um mais limpo do que o outro. Não tem problema nenhum, é tudo na tranquilidade. Então, realmente, nós temos aí, vivenciando uma política nojenta a nível nacional, que um desgraçado rouba 51 milhões de reais e hoje está solto. Aí, o trabalhador, vocês açougueiros, sendo lesado, tendo que cumprir tudo quanto é tipo de lei suja para o trabalhador, para o empreendedor, que é o caso de vocês. Que pena que essa sessão aqui, o pessoal não tem muito hábito de assistir em casa, porque nós ainda não temos o canal aberto, senão vocês iam conseguir ver a linha de cada vereador aqui, o que eles defendem aqui. Então nós defendemos isso. Aqui tem muito vereador que defende sim
o trabalhador, o empreendedor, aquele que gera emprego, e tem que se deparar, então, às vezes, com essas leis, com esses decretos, que só atrapalha. E aqui, na tarde de hoje, quero parabenizar os deputados que estão aqui, na noite de hoje. O outro deputado teve que sair, ele teria que ter ficado aqui. Esse negócio de fazer a fala por primeiro e depois sair não pode. Porque o ano que vem vão estar aqui em Passo Fundo mais de 100 deputados levando os nossos votos. Levando os votos. E hoje, por uma causa dessa que é a nível estadual, não é Passo Fundo, é o estado todo com esse problema. E vai ser milhares e milhares de desemprego. Se essa lei, por causa desse decreto nojento aí. Então hoje, o que nós não podemos aceitar, os nossos representantes que foram convidados, Rigon, do que eu parabenizo você novamente, não está aqui nessa mesa aqui. Tem que estar sim. Por um decreto desse tipo aí, é inaceitável os nossos representantes não estar aqui nessa casa para ouvir vocês. Que bancam tudo, inclusive bancam aqueles roubos que acontecem, daqueles cachorros, daquela sem vergonhice que tem a nível deputado federal. Essa pouca vergonha que acontece no nosso Brasil. E quem paga o pato é nós, os trabalhadores. Porque eu também me sinto trabalhador, porque do jeito que nós trabalhamos aqui, nessa casa aqui, por isso que eu digo, vocês tinham que ouvir, vocês tinham que ver, assistir a nossa sessão aqui, porque, em primeiro lugar, claro, que tem que ter a fala, e depois agir de acordo com a fala. Muito obrigado, meus amigos. Obrigado, vereador Tchequinho. Nós já estamos fazendo alguns encaminhamentos. Já tem dos cinco congênios que sugerem, então, alteração e manutenção da portaria, né? As alterações. E temos mais duas posições. Deputada Zilá, quer falar aqui? Fica à vontade. Quer falar? Lembrar do plenário. Eu gostaria de, em primeiro lugar, cumprimentar a todos os senhores e senhoras que deixaram o seu trabalho e vieram aqui para tentar alternativas que possibilitem continuar com empreendimentos, com emprego e com renda. E a gente fica assim preocupado. Por quê? Porque vocês tinham que estar lá trabalhando e as leis tinham que ser arrumadas para que vocês não precisassem estar aqui. Essa é a função da legislação e do conjunto de entidades que dela são responsáveis. Então, quando se deixa o trabalho e se está gerando emprego para discutir lei, é porque a lei não está adequada. A lei não está favorecendo quem quer trabalhar. E, nesse caso, eu quero cumprimentar o vereador Fernando, agradecer o convite. Estou aqui, estou indo para Três Passos, mas porque isso é um problema estadual, não é um problema de uma região ou outra. Quero cumprimentar o secretário Edson, que representa o prefeito, e o meu colega Tortelli. Nós poderíamos aqui fazer uns discursos raivosos, reclamar de todo mundo, mas não é isso que a gente quer fazer. Nós temos que ajudar a resolver. Eu proporia que se uniformizasse a fiscalização com regras claras. Cada dia se inventa uma regra e uma lei nova. O mundo mudou, a tecnologia avançou, e nós estamos lá remendando uma coisa de 1974. Não é o momento mais de fazer isso, é editar uma lei que possibilite, dentro da tecnologia, dentro das regras de boas práticas de alimentação, que vocês possam trabalhar. E eu diria que não é tão difícil assim, se houver a unificação da fiscalização. Não pode a vigilância fiscaliza, a agricultura fiscaliza, daí vem mais um e fiscaliza, e todo mundo fiscaliza, e vocês não sabem nem qual é a lei e a última lei que manda na propriedade e no trabalho de vocês. Então, a minha contribuição é levar essa discussão para o governo. Que seja feito, a lei tem que ser simples, tem que ser clara, e tem que ser possível de ser... tem que ser execuível, tem que se possibilitar que o cidadão possa aplicar. Não adianta chegar lá no açougue
que está difícil, está o desemprego, todo mundo em crise, e nós queremos que lá tivesse um frigorífico de primeiro mundo, que também sonegou, que também fez coisas erradas. Vocês têm a possibilidade de organizar de acordo com aquele tipo de propriedade que vocês têm. Então, eu entendo que nós temos que, sim, cuidar da segurança alimentar, nós temos que, sim, cuidar da saúde das pessoas, mas não é tirar a cultura de um povo. Eu não estou falando de cultura. Eu gosto de comprar no açougue, compro no açougue, gosto do que o açougue vende, mas não é essa cultura que nós estamos defendendo aqui. Nós estamos defendendo a cultura do emprego, a cultura da possibilidade de empreendedores trabalhar. E é nessa linha que eu acho que a gente tem que construir. Não é uma lei clara, uma lei simples, que a Maria, que não sabe muito de lei, e a Zilá, que sabe, não é advogada também, que ela possa aplicar leis simples. Eu tenho que fazer essas mudanças, eu tenho que fazer essas modificações, e daí tem a SUSAF, tem o CISPOA, tem regras que possam possibilitar, mas tem que ser adequadas. Eu já vi fiscalização querer meio centímetro a menos do telhado, ou mais para lá ou mais para cá. Então, isso não é possível para quem trabalha. Trabalhar, empregar, pagar uma carga de impostos do tamanho que é o maior desafio. Então, eu fico triste, né, Fernando, que quem trabalha tem que estar aqui, porque tem uma lei que pode prejudicar. E eu não estou falando de desrespeitar a lei. Eu fui prefeito do meu município, eu criei um serviço de inspeção que deu certo. E daí nós estamos na Assembleia, para concluir, trabalhando também na questão das agroindústrias. Como é que eu posso comer um produto feito aqui em Passo Fundo e se o cara vende lá em Marau, não pode levar? É proibido pela lei. Mas existe uma lei federal parada, que não andou, para tirar essa territorialidade dos produtos. Não é justo que nós tenhamos que burlar a lei, fazer um acordo, cada Expo Inter, cada Expo Direto, para a agricultura familiar levar o produto, porque não poderia. Aquilo lá é fora da lei, mas faz-se acordos. Como é que faz acordo? Eu compro, eu como, eu levo para minha casa, porque eu estou na Expo Inter. Agora, se eu quero comprar uma coisa aqui, ali na esquina, eu já não posso. Então, a lei parece que é burra também, não é uma lei inteligente. Isso também nós estamos trabalhando para resolver. Mas tem uma lei federal que não anda. Por que não anda? Porque a agroindústria familiar poderia ocupar um espaço e que deve ocupar um espaço enorme. Vocês vão em qualquer país, tem 40 variedades de queijo, 35, 50 qualidades de salame. E não é feito numa indústria. São as pequenas indústrias que produzem isso. Então, eu quero ser parceira de vocês, agradecer ao Fernando o convite, os senhores vereadores, quero ser parceira nessa defesa, porque eu vivo isso em cada município. Eu sou de município pequeno e sei da luta. Eu sei quanto é difícil gerar um emprego. E esses empregos nós temos que manter. Parabéns a vocês que se organizaram e não vamos desanimar. Temos que mudar a lei, respeitando as leis possíveis que não prejudiquem saúde, que não façam mal a ninguém. Mas hoje a lei está fazendo um grande mal, desempregando e tirando a saúde de vocês também. Porque quando a gente se preocupa demais com o negócio e com a renda, também dá problema de saúde. Então, sucesso para todos nós e vamos trabalhar para mudar. E eu gostaria de pedir aos técnicos essa boa vontade também. Ajudem a fazer a mudança. Todo mundo pode ajudar. E todo mundo conhece a realidade. Vamos nos unir. Passo Fundo se organizou e a gente poderá fazer com que isso melhore. Pelo menos é o nosso compromisso. Obrigada. Queremos agora convidar o deputado Altemir Tortelli, presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembleia. Obrigado, Altemir, pela vinda, pela recepção que teve a comissão lá na Assembleia Legislativa. Obrigado pelo convite, Fernando. Em teu nome, presido da Comissão de Cidadania, Cultura e Direitos Humanos, em nome do Leandro Rosso, saudar todos os demais vereadores aqui presentes, saudar a colega Zilá, nosso colega deputado estadual, o Manfroy do Sindicongêneros,
que representa aqui os empresários desse setor, o José Martins, do Conselho Regional de Medicina Veterinária, o Edson Nunes, que representa o prefeito municipal, saudar aos assessores dos deputados, tem aqui que eu conheço o Neri Gomes, que representa o deputado Marco Maia, saudar aos demais assessores aqui presentes, saudar a cada um e a cada uma que aqui estão, os que nos antecederam aqui com suas colocações. Eu queria, claro que nesse momento não dá para ser demorado, né? Nós tem que ser breve e temos que ser objetivos. Mas eu preciso colocar 2 ou 3 questões que acho que são importantes do debate que nós fizemos na Assembleia. E é importante colocar em primeiro lugar, Fernando e Leandro, esta questão veio para a Assembleia a partir de questionamentos feitos por vocês, por vários pequenos empresários, donos de açougues, pequenos mercados que procuraram os deputados, que nos trouxeram as preocupações. Foram, no mínimo, 12 ou 13 requerimentos de deputados que encaminharam um pedido de uma audiência pública em 4 comissões da Assembleia Legislativa do Estado, 4 comissões, e nós conseguimos juntar as 4 comissões, juntarmos todos os requerimentos e fazermos uma audiência pública conjunta. Então, eu queria destacar, em primeiro lugar, da importância deste tema, da importância que se tornou esta questão para o Parlamento do Rio Grande do Sul. Virou um debate dos mais importantes. E, na medida que nós fomos conversando, nós fomos trocando ideias entre nós deputados, nós fomos conversando mais com vocês, percebemos a gravidade e os impactos desse decreto. O impacto em muitas das questões que nós fomos percebendo e que se expressaram, que foram colocadas pelas pessoas que estavam lá naquela audiência pública em Porto Alegre, elas foram reproduzidas aqui hoje, foram referendadas novamente, foram reforçadas, foram aprofundadas pelas colocações que vocês fizeram, pelos vereadores e por vocês que manifestaram as preocupações que vocês estão tendo, porque estão vivendo, de fato, lá o dia a dia, nas empresas de vocês, nos locais de trabalho e os demais trabalhadores aqui que vocês fizeram as suas colocações. Primeiro, é importante colocar que existem vários caminhos para produzir ajustes mesmo que seja um decreto, uma portaria, que é um instrumento menor que um decreto, tu pode fazer ele de várias formas. Tu pode produzir um decreto abrindo um debate com a comunidade. Tu pode produzir uma adequação da legislação abrindo um debate, por exemplo, o Executivo diz, este é um tema importante de uma lei de 74, de uma legislação de 74, de um decreto de 74, vamos abrir um processo de debate com o Parlamento. Vamos fazer audiências públicas no Estado, vamos provocar os vereadores, vamos provocar a AGAS, vamos provocar a FEComércio, vamos provocar os outros sindicatos, os sindicatos de trabalhadores, a Federação dos Trabalhadores do Comércio. Vamos abrir um debate com a área técnica interna da vigilância, da área da saúde e da agricultura. Vamos abrir essa discussão para produzir uma adequação da portaria, das normas, que a gente possa modernizá-la, atualizá-la, mas que seja com um olhar do que é a nossa realidade estadual. Qual foi a opção do governo? Por um decreto. Um decreto é um instrumento reservado. É um instrumento que é feito a portas fechadas. Essa é uma decisão do governador, uma decisão dos seus secretários. Então, a primeira questão que é importante destacar aqui, que se fez uma opção para não debater. E aqui, quando eu ouço os técnicos da área da vigilância, foi bom até eu falar depois de vocês, porque vocês confessam e afirmam que também nós ouvimos lá, na audiência pública, e ouvimos em vários debates, que grande parte da área técnica não foi consultada, das próprias estruturas internas, das próprias secretarias da Agricultura e da Saúde. Então, esta é uma primeira questão que nos preocupa. Por que não fazer, de fato, um debate um pouco mais aberto, com uma participação técnica, de dentro, de fora, das universidades, do legislativo e das entidades? Por exemplo, a FEComércio, que representa no Estado, representa os açougues
pequenos açougues e também pequenos mercados. Eu já tive 3 reuniões com a direção da FEComércio e eles nos colocaram várias vezes que não foram efetivamente consultados, não participaram ativamente dessa discussão. Portanto, o setor teve pouca ou quase nada de participação nessa discussão. Então, essa é a primeira questão que nós colocamos. Segundo, eu acho que todos concordam, todos que estão nesse debate concordam que tem que ter segurança alimentar. Ninguém quer aqui, vamos abrir para que não tenha nenhum controle, não tenha segurança, vamos consumir alimento de qualquer qualidade, leite contaminado, carne de abigeato, carne podre, salgada. Ninguém defende isto. E vocês aqui reforçaram isso. Todos aqui querem comercializar seu produto com segurança, com tranquilidade, querem garantir que o consumidor se alimente e não tenha risco à sua vida, não tenha risco à saúde da sua família. Então, também nós estamos debatendo coisas que diziam assim, somos contra a vigilância, somos contra controle, somos contra a legislação, somos contra que tenha garantia de saúde dos alimentos. Então, não está aqui, nem lá na audiência debateu aqui, e nem hoje eu estou percebendo aqui as opiniões que vocês colocam. Agora, aí a terceira questão que eu quero levantar, não considerar produzir uma nova estrutura de controle, um decreto com portarias, que não considere, por exemplo, o momento que estamos vivendo, não considere a diversidade que é a realidade dos açougues, mini-mercados, pequenos, médios, casas de carnes, pequenos açougues. Não considerar essas diferenças e não considerar, inclusive com a participação desses atores, de fato é uma dificuldade, e não foi na minha opinião. Passaram pela audiência, lá quem estava lá viu, passaram pela audiência 22 deputados de todos os partidos, da situação e da oposição, e fomos todos unânimes nesta crítica. E se levantou perguntas como, por exemplo, os investimentos que terão que ser feitos nos açougues, especialmente açougues, pequenos mercados, as empresas menores. Esses investimentos têm que ser feitos para se adequar. Vai ficar o custo Quem vai pagar esse custo? É óbvio que vai parte o empresário e parte vai ser repassado para o consumidor. Segunda questão, quando se visualiza essa lógica de evitar, proibir o manuseio das carnes nos açougues, nos mercados, de que vai ter que comprar carne já embalada para comercializar, é óbvio que se fez a afirmação que tem um movimento estratégico, tem um movimento de mercado, tem um movimento de negócio, tem um movimento fortíssimo de fortalecimento dos grandes redes de supermercados e das grandes empresas que produzem carne. É óbvio que é isto. E aí é que vocês afirmaram que aumenta o custo. Nós temos alguns dados que aumentam de 40, em muitas situações até, um caso lá de Porto Alegre, do mercado público municipal, a compra de presunto fatiado aumenta em 47% o valor para o consumidor. E eu vi aqui falas de vocês confirmando que, de fato, vai aumentar o preço do produto para o consumidor. Num período, no momento que estamos vivendo uma crise econômica, dificuldade e desemprego. Lá também se levantou a preocupação, e vocês afirmam e reafirmam aqui a preocupação. Se, de fato, aos poucos, vamos ser forçados a simplesmente ser colocador de carne na prateleira, que vem já vem no vasilhame, já vem nos saquinhos, já vem nas embalagens, nós aos poucos, estamos perdendo emprego e daqui a pouco está acabando uma categoria que são os açougueiros. Quantos empregos vão se perder aqui? Aqui do Grupo C levanta 1.000 empregos podem ser perdidos. O Sindicato dos Trabalhadores fala de grandes perdas. É um momento de discutir o risco de perdermos empregos nesses setores, num momento desses.
Então, é outra preocupação que também... E muitos nos colocaram dizendo que nós, se tiver que implantar esta norma, nós vamos fechar as portas. Pequeno açougue, pequeno mercadinho vai fechar as portas. Então, nós percebemos o quê? Repasse de aumento de custo para o consumidor, concentração nas grandes mercados e grandes redes de mercados, na grande indústria, a grande agroindústria de carnes, risco e perdas efetivas de empregos e fechamento de pequenas empresas. Essas questões não podem ser menores. Essas questões não podem ser tratadas como secundárias no momento que estamos discutindo o tema da segurança da saúde, o tema da segurança da alimentação, o tema da garantia de qualidade dos alimentos para a população. Até porque se as pessoas perdem emprego ou vão à falência, aumenta 30%, 40% o preço daquela carne para ele consumir, ele não vai consumir e vai gerar mais desequilíbrio. Então, nós levantamos essas questões que estão colocadas, estamos conversando com as entidades, o governo retirou, é importante dizer assim, pela pressão feita dos deputados, das entidades, o governo suspendeu a execução do decreto das portarias por 1 ano, e nós temos o compromisso de, junto com as entidades, e esta audiência aqui colabora muito para isto, de sentarmos num grupo de trabalho, que ainda não foi instalado, infelizmente ainda não foi instalado, temos que pressionar para que ele seja instalado, junto ao governo e todas as entidades e nós do parlamento vamos participar para que a gente faça as adequações necessárias ao decreto e às portarias. Então, eu queria concluir dizendo isto. Está suspensa a aplicação desse decreto, dessa portaria. Nós entendemos que, numa articulação conjunta das entidades estaduais, dos órgãos internos do próprio governo e da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, mas com a participação importante como esta Assembleia, a de Pelotas e dezenas de outras que estão acontecendo no Estado, com setores técnicos de dentro do governo e de fora do governo, eu tenho certeza que nós podemos produzir, sim, uma legislação, um decreto e portarias que sejam, como diz a nossa deputada, simples, fáceis de serem entendidas e que nós possamos, de fato, aplicá-las e que tenhamos garantia de segurança dos alimentos, qualidade dos alimentos, mas que se gere emprego, se gere sobrevivência das empresas, que não se aumente o preço para o consumidor e que se garanta que, efetivamente, esse setor continue sobrevivendo e que se continue sendo um gerador de desenvolvimento do nosso Estado. Eu tenho certeza que é possível, se tiver vontade política, e aí especialmente do governo, nós vamos poder fazer as articulações, fazer as movimentações, mas se tiver vontade política do governador e do secretário de Saúde e da Agricultura do Estado, nós podemos fazer esses ajustes que sejam bons para todos, não bons para uns e a falência para outros. Obrigado. Obrigado, deputado Tortelli. Nós temos mais 3 falas aqui para nós encerrar. O Sena, quer falar, né, Sena? Mas falta só um ali. Nós temos, assim, alguns o encaminhamento que a gente... principal que a gente quer fazer, pode. Isso, ó. A ideia que a gente tem, assim, que nós criarmos um grupo de trabalho com a presença, a participação da Câmara de Vereadores, dos congêneros, né, dos trabalhadores da área, né, e o comércio. Nós, dentro desse grupo de trabalho, nós fazemos esse elo de ligação com a Assembleia Legislativa, com o setor de fiscalização. Então, acho que isso aí seria uma ideia que a gente poderia trabalhar para que a gente fique sempre em contato, que esse grupo de trabalho seja elo de ligação de Passo Fundo com a Assembleia e com o governo. Isso eu acho que poderia nós fecharmos por aí. Sena, por favor. Boa noite a todos. Eu me senti na obrigação de vir aqui falar, porque eu me criei dentro do frigorífico. Comecei trabalhando na Perdigão com 14 anos, me aposentei aqui na JBS com 36 anos dentro de frigorífico. Então eu me senti na obrigação de vir aqui falar que
esses empresários que estão aqui hoje estão de parabéns. Na minha opinião, isso aqui teria que estar lotado, mas acho que todos não vêm. Mas também não sou contra a parte técnica, fiscalização, que a gente também temos os nossos filhos, nossos familiares que vão se alimentar. Mas como todos os empresários falaram, nenhum aqui quer fazer a coisa errada. Mas também nenhum quer aqui ser dominado pelos grandes empresários. Acho que nós que moramos no bairro, moramos lá no fundo do bairro, da vila, nós queremos ter um mercadinho, ter nosso mercado de confiança, que eu compro carne lá na Grande São Cristóvão também, de vários mercados. E eu tenho certeza, pessoal, quero dizer aqui, meu amigo Igor também, quero dizer aqui, pessoal, nenhum mercado que eu conheço dentro de Passo Fundo, nenhum fica devendo uma vírgula para a JBS, para a poderosa JBS hoje, que pegou milhões, nosso, de todos nós aqui. Então, eu quero aqui colocar uma simples colocação minha. Acho que temos que batalhar, senhores deputados, o deputado que chegou aqui e falou que o governo não sabe, ele sabe sim. Tenho certeza que ele sabe. Ele sabe o que ele quer fazer. Ele quer prejudicar quem está aqui no bairro no dia a dia para proteger o grande empresário lá. Porque tenho certeza que quando eles vão ser candidatos, esse grande empresário vai dar alguma coisa para ele. E nós aqui de Passo Fundo, do fundo de bairros, nós não vamos conseguir dar. Então, essa é a minha colocação, simples, mas aqui não tem nem o Joesler e nem o Wesley. Nós temos pessoas trabalhadoras do dia a dia que vestem a camisa para quê? Sustentar o nosso filho e nossos amigos da comunidade. Obrigado. Colega Eloy, quer falar de colocação? Presidente dessa comissão, vereador Fernando, colega vereador Leandro, deputada Zilá, deputado Tortelli, secretário Edson e demais componentes da mesa, vereador Saul, Chequinho, senhoras e senhores. Nós todos temos conhecimento que tem uma meia dúzia de maus empresários que muitas vezes a carne, ela está com problema já estragando, usam alguma química para a carne voltar a ter uma visão, uma aparência bonita e o consumidor levar, para ele não ter nenhum prejuízo. Só que nós não podemos generalizar. Isso em todos os locais, todos os ambientes de trabalho, tem o bom profissional e o mau profissional. Por causa de meia dúzia de grandes empresários, porque quase sempre, não porque nós temos aqui para defender os pequenos, não, mas que compram de grande quantidade aos grandes empresários. Esses usam esse tipo de químico na carne. A gente tem conhecimento disso. E hoje, eu fiquei sabendo que existe açougue 1, açougue 2, fiambreria 1, fiambreria 2. É uma maneira, parece que é para dificultar as coisas, né? Eu quero pedir para os técnicos aqui para avisarem os seus fiscais que quando eles têm dificuldade de interpretação, eles não usem o pior para prejudicar o empresário. Porque, assim como o deputado falou que esse decreto de lei foi prorrogado por 1 ano, a gente tem conhecimento que já tem fiscais indo nos estabelecimentos comerciais, já usando a multa em nome desse decreto. Isso é fora de lei daí. Se não, o prazo ainda não venceu. E já tem fiscais, segundo é o que trazem para nós aqui, que já estão
como se tivesse em vigor esse projeto de lei. Nós não estamos aqui também só defendendo os empresários, senhoras e senhores, que trabalham nesse ramo alimentício. Nós temos defendendo também o consumidor, a nós próprios, porque nós queremos ir no nosso comércio, nosso pequeno comércio, e nós olhar a carne que nós quiser, escolher a carne e a quantia que nós quiser e levar para o nosso consumo. E se a carne está embalada, nós não temos conhecimento também como é que estava aquela carne antes de embalar. E que tipo de carne é aquela? Porque se ela está embalada, a gente não sabe muito bem o que tem naquela embalagem. Além disso, 20% a 30% no mínimo, em muitas carnes nós vamos levar gelo para casa. Nós sabemos disso. Que é injetado água para ela se transformar em gelo e nós pagar gelo para levar para casa. Então, senhoras e senhores, empresários da nossa cidade, o que acontece? Os senhores ficam muitas vezes 14 horas por dia no seu trabalho, de domingo a domingo, a grande maioria, pagando imposto alto, arriscando de ser assaltado, arriscando de ser logrado. A preocupação, se vigorar esse projeto de lei, com certeza é muito melhor fechar, porque a situação de cada comerciante, de cada empresário hoje, devido à falta de segurança, que é um dos fatores, é muito grande. Quero parabenizar vocês pela mobilização. Tenho certeza que muitos não vieram aqui hoje, não estão aqui hoje, devido ao seu estabelecimento, que ele tem que ficar no seu estabelecimento para cuidar. Mas tenho certeza que gostaria de estar aqui junto com nós. E nós queremos dizer para vocês que conte com esses vereadores dessa casa, que eu tenho certeza que nós aqui estamos preocupados com isso. E hoje nós estamos levando ao conhecimento de 2 grandes deputados do nosso estado, que estão aqui presentes, que vão levar ao conhecimento de mais deputados, e eu tenho certeza que essa pouca vergonha que estão fazendo com os senhores não vai revogar. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Para encerrarmos agora, o professor Edson Nunes. Eu acho que é importante, né, que além do grupo de trabalho que nós vamos fazer essa sincronia com a Assembleia, é importante também que seja divulgado, para quem não veio, o conteúdo da audiência pública, né? Então vai estar disponibilizado no Facebook, principalmente no site da Câmara, é câmarapf.rs.gov.br. E vocês passem os demais que não puderam ver para saber o que aconteceu aqui e quais foram os encaminhamentos. Doutor Edson. Em nome do prefeito Luciano Azevedo, eu quero cumprimentar todos os senhores e as senhoras que aqui estão presentes, e de forma muito especial ao vereador Fernando Rigon e o vereador Rosso, que fazem parte desta comissão e que oportunizaram esta bela discussão que nós vimos hoje à noite. Então, em nome do prefeito, as boas-vindas aos deputados que nos visitam, ao Tortelli, a vereadora Zilá, a deputada Zilá, e também dizer que é muito bom a gente ter a oportunidade de discutir com os demais vereadores e com os senhores essa questão que está realmente movimentando a nossa comunidade. E como é boa a discussão, e como é bom discutir, e como é bom ouvir, né? Se tivéssemos mais ouvidos como temos e menos bocas para falarmos, e ouvíssemos mais, talvez as coisas seriam mais bem encaminhadas e não teríamos tantos problemas como temos normalmente na execução das leis.
Eu quero lembrar aos senhores e às senhoras, e quero cumprimentar aqui os colegas e técnicos que estão presentes também, em bom número, que Passo Fundo foi pioneiro em 1990 na apresentação de um projeto criando um sistema de inspeção municipal. Na época foi muito condenado, inclusive pela própria categoria. Eu fui o pioneiro no Brasil no encaminhamento dessa proposta aqui em Passo Fundo, e nós fomos muito criticados. Hoje é aceito e hoje realmente para esse sistema de inspeção a grande saída para os pequenos e médios municípios. Pois bem, há pouco tempo, o nosso prefeito, Luciano Azevedo, teve a coragem de encaminhar uma proposta modificando a lei que criou o Serviço de Inspeção Municipal, de 90 para hoje, obviamente que evoluíram os tempos. E esta casa foi suficientemente madura, liderada pelo vereador Saúl e por muitos outros vereadores, em estudar e apresentar emendas, e saiu uma lei enxuta, uma lei boa, uma lei que está aí para ser aplicada, bastando apenas a regulamentação que deve sair nos próximos dias da nova lei municipal de inspeção de produtos de origem animal. Pois bem, se essa portaria, conforme nós vimos aqui, ela oferece algumas inconstâncias, algumas questões que estão prejudicando a questão da empregabilidade, a questão do empreender de alguns empresários do Estado todo, ela tem que ser revista. Agora, deixo aqui o meu recado como conhecedor profundo dessa questão, me dispo aqui da condição de representante do prefeito, para dizer que realmente nessa área eu tenho profundo conhecimento, que a minha vida toda eu trabalhei com isso, que não existe nada mais importante que a saúde pública. Ou alguém acha que tem? Então, todo o resto que foi discutido aqui, é secundário à saúde pública. Então, podemos ver, podemos rever, podemos reestudar, podemos ter a coragem, vereador Saúl, de rever a legislação, mas preservando, antes de mais nada, a saúde pública. E não esqueçam sempre de ouvir também os técnicos, porque deles, certamente, a partir do estudo, do conhecimento que têm, eles têm a sabedoria para ajudá-los e muito em fazer uma lei que atenda ao interesse de todos. Era isso aí a minha contribuição. Muito obrigado. Obrigado, em nome da Comissão de Cidadania, Cultura e Direitos Humanos, em nome da Câmara de Vereadores, agradecemos muito a presença de vocês. Aqui é a Casa do Povo, aqui que tem que ser discutidos os temas de importância, de relevância para todos. Eu, assim, agradeço aos deputados, agradeço ao pessoal da Vigilância Sanitária. E o assunto não para por aqui. A ano que vem a portaria ela volta a vigorar, e se nós queremos alterações, nós temos que fazer. Para isso, esse grupo de trabalho fará os encaminhamentos junto aos deputados, buscando a melhoria. Obrigado a todos, contem com a Câmara de Vereadores.